Vamos lá. Bom, só para lembrar, semana passada falávamos sobre esse assunto aqui, socráticos menores, e comentamos sobre quem são esses socráticos menores, falamos um pouco sobre Antístenes, sobre Arístipo, e aí faltou Euclides de Mégara e Fédon. Faltou apenas esses dois aqui. Então, vou comentar sobre esses dois hoje. E, se der tempo, a gente já entra em Platão, fazendo uma introdução sobre a parte da biografia, da vida pessoal de Platão, para depois entrar na parte da filosofia, e aí a gente deixa para a próxima semana. Só para relembrar, eu comentei com vocês que os socráticos menores são os discípulos de Sócrates, e, de acordo com a tradição, não tiveram tanta expressão assim, né? A filosofia comparada com a de Platão é uma filosofia, digamos, sem muita expressão, mas não por isso menos importantes, né? São filósofos extremamente importantes, tanto é que alguns deles influenciaram outras escolas filosóficas, como é o caso de Antístenes e o caso de Arístipo, né? Antístenes é o precursor de uma escola que ficou conhecida como cinismo, e essa escola vai se destacar no período helenístico, e Arístipo, de certo modo, influenciou a escola epicurista, embora ele não seja o fundador dessa escola. Essa escola epicurista foi fundada mais tarde por um filósofo chamado Epicuro, mas as ideias de Arístipo, de certo modo, foram adaptadas, ou de alguma maneira influenciou esse grupo, né, essa escola. Só para a gente fazer aqui uma observação. A ideia central da filosofia de Antístenes seria a felicidade estar nas coisas simples, né? Por exemplo, a questão da riqueza, segundo Antístenes, não está necessariamente nos bens, mas sim no estado de alma. Então, tem pessoas que são felizes com poucos bens materiais, enquanto que tem outras pessoas que têm muitos bens materiais, mas vivem infelizes. Por isso que Antístenes falava isso, que a riqueza não está nos bens, mas sim no estado de alma, da forma como você enxerga a vida, como você encara a vida, enfim, interpreta a vida. É mais uma questão meio que estado espiritual, né? No caso de Arístipo, ele vai dizer que você tem que viver o presente, esquecer o passado, porque o passado já não existe, e não se preocupar com o que está por vir, porque o que está por vir é uma incerteza, né? A gente não tem como prever nada. Então, por que gastar energias, perder tempo com aquilo que ainda não chegou? E se é que vai chegar, né? Às vezes a gente faz tantos planos, tantas coisas e gasta muito tempo, muita energia. E eu falo isso, eu acho que vocês passam por isso, eu também passo, né? Muita gente passa por isso. Às vezes a gente faz muitos planos e às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja, né? E a gente perdeu tempo, energia, muitas vezes ganhou uns fios de cabelo branco por conta de uma coisa que ainda não chegou, né? E que a gente nem sabe se chegará. Bom, vamos então para os próximos, que são Euclides e Fédon. Bom, quem é Euclides? Euclides é um matemático, foi aluno de Sócrates, ele é dessa região chamada Mégara, por isso o nome Euclides de Mégara, alguns chamam Megara, mas o que se sabe sobre Euclides é que foi um estudioso da filosofia de Parmênides. Só para a gente lembrar, Parmênides é um pré-socrático, considerado um dos principais, ao lado de Heráclito. Parmênides é aquele que vai defender a tese de que a realidade é apenas una, ou seja, tudo é um só existe o ser, o não ser não existe, que é um princípio da não contradição, né? Parmênides defendia a filosofia do ser. Para Parmênides só existe o ser, o não ser não é. Ou seja, o não ser é o nada, não existe. Então, só existe apenas aquilo que a gente pode perceber, só isso. Existe uma diferença entre essência e entre aparência. Deixa eu ver aqui um exemplo. Se eu digo que isso aqui é um livro, eu estou dizendo que isso aqui é um livro e não outra coisa. Então, qual é a essência? O que é que faz isso ser um livro? O que há dentro dessas páginas aqui. Isso faz disso aqui um livro. Então, isso é um livro e não outra coisa. Então, isso é o princípio da não contradição. Isso a gente vai ver com mais detalhes na hora que chegar na lógica, né, no estudo sobre lógica.
Bom, esse Euclides, estudando a filosofia de Parmênides, vai, inclusive, fazer uma adaptação na sua própria filosofia. Então, a filosofia de Euclides é uma mistura da filosofia de Parmênides, das ideias de Parmênides, com as filosofias de Sócrates, né? Então, em linhas gerais, é isso. Bom, Euclides vai fazer uma separação entre ser e parecer, que aí já é uma influência de Parmênides. Ele vai dizer o seguinte, que todas as coisas do mundo têm um valor intrínseco, no caso seria o ser, e, ao mesmo tempo, aparente, que seria o não ser. Em outras palavras, tudo que existe, todas as coisas, tem o que é essencial, aquilo que é necessário, e aquilo que não é necessário, aquilo que é apenas aparente. Eu vou dar aqui um exemplo bem banal. Imagine que você precisa, deixa eu ver aqui, de um veículo. Qual é a essência do veículo? Qual é a função do veículo, né? A essência é aquilo que faz daquele objeto ser o que é. Qual é, então, a função de um veículo? É te transportar, é te levar do ponto A até o ponto B. Bom, já a aparência seria o que a gente chama na filosofia de Aristóteles, por exemplo, de acidentes, né? Acidentes é aquilo que existe no objeto, mas que não faz tanta importância. Quer dizer, o objeto não deixará de ser por causa dos acidentes. O que seriam os acidentes? Seriam as características, a cor, a forma, o modelo. Então, quer dizer, isso seria na filosofia de Euclides a aparência, né? A aparência é aquilo que não é tão importante assim. Bom, de acordo com a filosofia de Euclides, né, quando nos esforçamos para alcançar uma meta, temos de prestar atenção para que o objeto dos nossos desejos seja justamente o ser, no caso, o que é essencial, e não apenas a aparência. Então, vamos imaginar aí que você conseguiu comprar, então, seu celular, né, um celular. Você compra um celular por que motivo? Qual é a função do celular? Quer dizer, você compra pensando em te atender ou atender a alguma necessidade que você tem, né? E não apenas por uma questão de aparência, para mostrar para o seu amigo, para a sua amiga, que você tem um aparelho moderno. Então, isso daí seria a aparência, né? A aparência seria apenas se preocupar com coisas que não têm, assim, tanta importância, né? Quer dizer, eu tenho esse celular porque eu preciso dele para a questão da comunicação, ter uma memória um pouco melhor, é por isso. Então, assim deve ser com qualquer outra coisa, é isso que Euclides vai ensinar, né, aos seus alunos. Bom, então, para Euclides, o bem, o conceito de bem, seria inteligência, sabedoria e Deus. Esse conceito de bem aqui, pessoal, é um conceito que é muito discutido na filosofia antiga. Tá? Vários filósofos vão definir o que é o bem, e Euclides vai também falar sobre esse assunto. Ele vai dizer que o bem é inteligência, é sabedoria e Deus. Só que Deus aqui não é o Deus da teologia judaico-cristã, né? Não é, a gente não está falando aqui de Deus no sentido como os cristãos entendem Deus. Aqui é o Deus dos filósofos da Grécia Antiga, no caso, seria um tipo de força, um tipo de inteligência maior. Né? Quem segue essa linha aqui, de afirmar que o bem é a inteligência, é a sabedoria, em última instância seria, sei lá, uma força superior, algo próximo do que a gente chama de Deus, né? Quem segue essa linha é Sócrates. Então, Euclides aqui está bebendo das ideias de Sócrates. E aí ele acrescenta mais uma característica para o conceito de bem. Ele vai dizer que, além de ser inteligência, sabedoria e também uma força maior, no caso Deus, o bem também é uno. E esse conceito de uno é próprio da filosofia de Parmênides. Bom, novamente, uno é um termo que vai remeter à ideia de singularidade, nesse sentido. Parmênides defendia que só existe apenas o ser, e que não existe múltiplos seres, só existe um ser. Quem vai defender a multiplicidade de seres é Heráclito, que é um outro filósofo pré-socrático, que vai apresentar uma outra teoria diferente de Parmênides, que é uma teoria que a gente chama de mobilista, ou seja, tudo está em constante mudança e existem múltiplos seres. Né? Bom, Euclides e os megarenses, no caso, os filósofos que aprenderam com Euclides, os discípulos de Euclides, deram amplo espaço à erística e à dialética, a ponto de chegarem a ser chamados de erísticos e dialéticos.
Atenção aqui para essa palavra erística. Erística significa a arte da retórica, como se expressar, como falar. Isso é próprio dos sofistas. Aí a gente pode levantar várias hipóteses, né? Teria também Euclides estudado com algum sofista? Bom, e a dialética é um mecanismo, uma técnica usada muito por Sócrates, né, que seria diálogos, né, conversações. Então, observe aqui que Euclides vai adotar tanto a erística, que é uma prática comum entre os sofistas, quanto a dialética, que é uma prática comum no modo de filosofar de Sócrates. Bom, os principais discípulos de Euclides foram Eubilides, Alexino, Diodoro Cronos e Estílpio, seria um outro filósofo também que deu continuidade às filosofias de Euclides, às ideias de Euclides. Então, vamos falar agora de Fédon. Bom, Fédon, dos filósofos chamados socráticos menores, seria eu diria que talvez o menos importante, assim, né? Mas tem algumas informações aqui sobre Fédon que eu acho que vale a pena a gente destacar. Primeiro, que ele foi o menos original dos socráticos menores, ou seja, ele foi o que menos seguiu as ideias de Sócrates, né? Praticamente criou uma filosofia própria. Outra questão, Fédon era um prisioneiro, e que há um texto de Platão, inclusive um texto que leva o próprio nome de Fédon, que foi escrito por Platão, né? Que o tema principal desse texto é sobre a imortalidade da alma. Platão cita que Sócrates orientou os seus discípulos a ajudar na fuga de Fédon, né? Fédon era um ex-prisioneiro, e ele foi capturado quando ocorreu uma guerra lá na cidade, no local onde ele vivia, e aí ele foi tomado como prisioneiro. Bom, Sócrates foi o responsável por organizar, então, ali o resgate de Fédon. E aí Platão dedicou esse livro aqui, eu destaquei aqui a capa para vocês verem, é um livro de Platão chamado Fédon, e eles vão discutir sobre essa questão da imortalidade da alma, o que acontece depois da morte, né? Essas questões sobre imortalidade da alma era muito comum na Grécia Antiga. Isso daí não é uma discussão própria da religião, do judaísmo, ou do cristianismo, ou do islã, né? Isso entre os gregos também era objeto de debate, e nesse texto aí sobre a imortalidade da alma, Platão vai discutir esse assunto nessa obra dedicada a Fédon. Bom, Fédon escreveu diálogos, e os mais famosos foram esses dois aqui, Zópiro e Simão, e essas obras, infelizmente, desapareceram. A gente não tem conhecimento sobre essas obras. E, por último, ele fundou uma escola na sua cidade natal, e essa escola teve breve duração. Não teve tanto sucesso assim quanto a escola de Platão, por exemplo. Platão vai fundar a academia, que vai se estender durante um bom tempo, né? Então, pessoal, esses aqui são os filósofos chamados socráticos menores. Agora, vamos fazer aqui uma introdução sobre Platão, e aí eu já vou concluir, a gente só vai ficar aqui na parte da introdução, né? Primeiro, sobre quem foi Platão. Eu, como comentei com vocês, Platão não pode ser considerado um socrático menor, porque sua filosofia ganhou, assim, uma expressão maior, e de modo que a gente fala mais sobre Platão do que os outros discípulos de Sócrates, né? Bom, o seu verdadeiro nome é Aristóteles, e aí há uma divergência, né? Alguns falam que, na verdade, o nome de Platão era Platão mesmo, porque esse nome Platão era muito comum na Grécia Antiga, havia muitas pessoas com esse nome, e provavelmente esse era seu verdadeiro nome, mas há uma outra linha que diz que seu nome verdadeiro era Aristóteles, não confundir com Aristóteles. Bom, e de onde vem, então, esse termo Platão? Aí tem outras versões, né? Alguns dizem que o nome Platão é uma palavra que significa algo do tipo alguém grande, alguém de estatura. Aí pode ser estatura física ou de estatura no pensamento, na criatividade, né? na filosofia. Aí tem várias interpretações. E há uma outra versão que diz que a palavra Platão significa ombros largos, né? Que seria, então, uma referência à estatura, à fisionomia de Platão, melhor dizendo. Bom, quem são os pais de Platão? Platão é filho de Perictione e de Aristão. Por que eu estou destacando aqui os pais de Platão? Porque a família de Platão é uma família da aristocracia grega, né, ateniense. Então, a mãe
de Platão, por exemplo, descende da família de Solon, de Crítias, que eram figuras políticas importantes em Atenas, né? Então, Platão não é de qualquer família. Bom, Aristão também descende de uma família importante, ele é descendente da família de um rei, que agora me fugiu o nome, o pai de Platão. Bom, o que se sabe é que, diferente de Sócrates, Platão era de uma família de muita importância no cenário político em Atenas. Isso aí a gente está falando da Atenas aí, da transição do século V, início do século IV. Tanto é que Platão tinha um plano, um projeto de vida de trabalhar com política. Então, esse era o seu projeto de vida. Esse projeto será deixado de lado quando Sócrates será condenado. Então, ele vai se decepcionar com a política, com a democracia, e abandonará, então, de uma vez por todas, esse projeto de se dedicar à política e vai fundar uma escola, né? E essa escola será batizada de Academia, que será um tipo de protótipo do que hoje são as universidades, né? Tanto é que, se você pegar um livro de história das universidades, haverá lá uma referência à Academia de Platão como uma das primeiras instituições, assim, digamos, organizadas, como se fosse um tipo de universidade. Isso falarei mais sobre esse assunto em outro momento. Bom, os professores de Platão foram Sócrates, que é o mais conhecido, e Crátilo. Esse Crátilo era um filósofo, como é que eu posso dizer, que defendia muito as ideias de Heráclito, né? Então, ele era um heraclitiano, né? Era um seguidor das ideias de Heráclito, que era aquele filósofo pré-socrático que eu comentei há pouco, que defendia que tudo que existe aí está em constante mudança, né? É Heráclito que vai dizer que ninguém se banha na água do mesmo rio duas vezes, né? É o precursor da filosofia mobilista, que é o contrário da filosofia de Parmênides. Bom, os irmãos de Platão era Adimanto, Glaucão ou Glauco, alguns chamam de Glauco, outros chamam de Glaucão, e Potone, que é uma mulher, né? Bom, por que eu estou destacando os irmãos de Platão? Porque nos textos de Platão, nos diálogos, você vai encontrar várias referências a esses irmãos aqui de Platão. Em muitos momentos eles participam dos diálogos de Sócrates, né? Por exemplo, Adimanto e Glauco, ou Glaucão, como queiram chamar, participa no livro da República. Você vê eles conversando ali com outras pessoas, inclusive com Sócrates. Bom, o sobrinho de Platão era Espeusipo. Por que eu destaquei aqui o sobrinho de Platão? Ele era filho de Potônio, né, da irmã de Platão. Esse Espeusipo é quem vai substituir Platão na academia. Quando Platão morre, então quem fica ali na direção da academia de Platão é esse sobrinho aqui, que dizem que, comparado com Aristóteles, não tinha tantas qualidades assim, né? Aristóteles é o discípulo de Platão que vai se destacar, né? Só que aí tem um problema político, porque Aristóteles é da Macedônia. E naquela época a Macedônia estava em crise com a Grécia, né? Com a Grécia, não, com a Grécia, principalmente com Atenas, né? E por essa razão e por outros motivos, Aristóteles acaba não assumindo a academia. Quem assume é Espeusipo. Bom, na época de Platão havia aqui um conflito entre a cultura oral, a tradição oral, cuja raiz aí remonta aos poetas rapssodos, que transmitiam os mitos, né, de forma oral, né? Isso já desde o século XII a.C. E Sócrates vai seguir essa tradição. E há uma outra tradição, que é a tradição da escrita, que já remonta aos poetas Homero e Hesíodo, que vão supostamente registrar os primeiros mitos, né, na obra da Ilíada e na obra da Odisseia, e no caso de Hesíodo, na obra da Teogonia, e na obra também Os Trabalhos e os Dias. E Platão, a gente não tem como precisar de qual tradição ele é, porque ora ele segue a tradição da escrita, tanto é que ele deixou 36 obras, né, as obras que se salvaram de Platão, então 36 obras escritas. Agora, há as aulas que Platão dava na academia que não foram registradas, que a gente fica sabendo através dos alunos de Platão. Isso é citado pelos alunos, por exemplo, por Aristóteles, né, e outros discípulos que que veremos em outro momento. Então, assim, Platão, a gente pode colocar aí dentro das duas tradições, tanto da tradição oral, quanto também da tradição escrita. Bom, então, por essa razão, a gente tem uma série de dúvidas sobre os textos de Platão, como comentei no primeiro encontro, né?
sobre esse assunto, dos diálogos de Platão. Tem textos que a gente não sabe se foi de fato Platão que escreveu, que são chamados textos apócrifos, e tem os textos que de fato foram realmente escritos por Platão, e há as aulas de Platão da academia, que a gente só fica sabendo do conteúdo através dos discípulos de Platão, e que não foram registrados. Ou, se foi registrado, se perdeu. A gente não tem notícia sobre isso. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, o horário já extrapolou. Desculpa pelo horário, a gente continua, então, na semana que vem sobre esse assunto, aí vamos falar já da filosofia de Platão. Hoje, eu vou colocar no grupo, ainda hoje está no seu horário, um texto, tanto o texto sobre socráticos menores, como sobre Platão, aí deixarei apenas como sugestão de leitura, não vou pedir nenhuma atividade sobre isso. Tá bom, pessoal? Bom dia para todos.